Pode chegar e fique à vontade. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Propiciar. Eu sou a Camila Chucre, psicóloga, e na companhia de alguns convidados estarei aqui com você compartilhando alguns minutos de um papo de qualidade. Eu espero que esse momento possa propiciar diversas reflexões e novos questionamentos para seguirmos nessa vida com mais curiosidade que certezas. Afinal, esse é o caminho para a mudança. Estamos aqui em mais um episódio, agora com um convidado muito especial para uma data especial, o Dia dos Pais. E eu não poderia deixar de convidar um paizão aqui que eu tenho como referência como meu professor. Nós vamos falar sobre a paternidade no século XXI e para isso trouxe aqui o Simon Ferraz. Seja muito bem-vindo. Agora eu vou te dar o seu espaço para se apresentar. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. Fico feliz de ver meus ex-alunos aí ganhando vida e mundo aí nessa psicologia. Esse projeto super bacana. Feliz de ser lembrado para falar aí sobre o Dia dos Pais, porque realmente ser pai é uma parte da minha vida que eu gosto muito, muito significativa na minha vida. E eu sempre costumo dizer que é algo que eu nasci para ser até mais que psicólogo, né? Eu acho que sempre foi muito orgânico para mim essa questão da paternidade. Sou psicólogo, sou especialista em neuropsicologia, sou especialista em análise de comportamento aplicada. Toda a minha carreira aí na psicologia ela é pautada no estudo entre o cérebro e o comportamento, tanto na parte de avaliar como de reabilitar. E, inevitavelmente, quem trabalha com essa área acaba trabalhando com criança, né, em menor ou maior grau. Então, criança é algo que eu gosto muito também de trabalhar. E episódio especial para a gente falar aqui do Dia dos Pais, também é sempre muito importante, principalmente no mundo moderno, com tanta coisa mudando. Sim, sim, com certeza. E você acha que dentro de todos esses seus estudos, a teoria tomou novas cores quando você se tornou pai? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que acaba ficando diferente até na sua própria atuação, né? Eu acho que, claro, você pode ser perfeitamente um psicólogo infantil sem precisar ser pai ou sem precisar ser mãe, mas quando você tem essa bagagem, é óbvio que até organicamente muda ali a forma como você se comunica com outros pais, e você acaba entendendo de todas as nuances que existem dentro desse processo. A gente sabe que a prática é bem diferente da teoria, né? Requer um esforço físico, mental muito importante da nossa parte, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que quando a gente acaba virando pai ou mãe, a prática ela se sobressai em relação à teoria, mas uma complementa a outra, né? Eu acho que pelo menos a teoria ela nos ajuda a dar um certo caminho, um certo discernimento. Muito embora nós que somos pais e psicólogos, nós somos pais, né? Se um dia meu filho precisar de psicólogo, será outro profissional, não será eu que vai atender, porque inevitavelmente a emoção acaba sobressaindo a razão e boa parte das vezes, né? Não, com certeza, com certeza. E eu digo que para quem é psicólogo e pai, ou psicóloga e mãe, acaba tendo um peso diferente esse paternar, esse maternar. A parentalidade ela vai tomando novos rumos, assim, porque, por exemplo, naquele momento que a gente precisava se estressar, a gente não se permite, porque a gente sabe que não vai, né, resolver nada, e aí a gente volta para a teoria. Eu, particularmente, aqui na minha experiência pessoal, né? Eu sinto muito isso, assim, às vezes a ignorância ela traz um certo conforto, né? Eu queria ser Sim, com ignorante em certeza. alguns aspectos, no Com sentido de certeza. não conhecer certas teorias, porque, nossa, a gente não consegue ter essa válvula de escape às vezes, né? Por saber que não É. adianta se revoltar, não adianta gritar, entender esse desenvolvimento cerebral da criança também traz certo conforto nesse sentido de saber que, dependendo do que você for falar para a criança, ela não vai entender, porque ela não está nessa fase do desenvolvimento ainda, né? Então, às vezes, não saber de algumas coisas traz alívio. Eu acho que ser pai e psicólogo ao mesmo tempo é muito pesado. Eu acho que é importante a gente sempre tentar manter, claro, um caminho linear em termos de comportamentos assertivos perante os filhos, mas a gente não vai ser perfeito todos os dias. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu pedi para o meu filho alguma coisa, afastar a cadeira, alguma coisa assim, e falei uma vez, falei duas vezes, e na terceira vez eu levantei o tom. Ele falou, calma, papai, você não é psicólogo, então você tem que ter paciência. Então, assim, a criança de 4 anos, né, já tem essa percepção. Então, a pressão vem de todos os lados. Deles Sim. agora, né? Claro, vão usar isso como para recompensar eles mesmos, mas a gente trabalha orientando pais. Então, acaba tendo uma pressão, sim, mas é como eu sempre falo para os próprios pais. A vida, em relação aos filhos, ela precisa ser linear em termos de comportamento assertivo,
Eu acho que a maioria dos dias e a frequência, a consistência é importante, você manter bons hábitos dentro dessa rotina, nessa comunicação com eles, mas vez ou outra a gente vai levantar o tom de voz, vez ou outra a gente vai perder a paciência, vez ou outra a gente vai ter dúvidas. Eu costumo brincar que quem me viu às vezes aí num desses balcões da Unimed da vida, jamais pensaria que eu sou psicólogo quando a coisa aperta. A gente faz barraco também às vezes. Porque filho a emoção se sobressai muitas vezes sobre a razão. Então é duro ver eles doentes, às vezes ter que esperar e às vezes ver que não está recebendo o tratamento adequado, e aí o ser humano aparece, né? Mas eu acho que o mais importante é a maioria dos dias, a frequência. E consistência não quer dizer perfeição, né? Consistência quer dizer um caminho, mas não necessariamente uma perfeição. Com certeza. E nós temos nosso lado humano, né, que deve ser respeitado também. Ninguém é máquina, né? Nenhum Sem conhecimento dúvida. teórico, nenhuma teoria, nenhum respaldo, assim, te traz para esse lugar de você sabe de tudo e você vai saber agir da melhor forma adequada em todos os lugares. Realmente tem esse lado aí humano na coisa. Mas e quando a gente fala de paternidade do século XXI, assim, o que que o século XXI você acredita que traz de diferente para a parentalidade no geral? É muita coisa, né? Eu, quando você me perguntou uma sugestão de tema, brinquei que em tudo eu costumo colocar século XXI. Eu tenho uma palestra que chama Saúde Mental, o que o século XXI tem para me dizer. Eu tenho uma palestra que tem Cérebro e Comportamento, o que o século XXI tem para me dizer. Porque o século XXI é diferente de absolutamente tudo que a humanidade já viveu em outra época, né? Porque antigamente as coisas eram mais consistentes, digamos assim, no sentido de relação, no sentido de identidade, no sentido do eu. Eu acho que a mulher tinha um papel muito bem definido, o homem tinha um papel muito bem definido, a criança tinha um papel muito bem definido, e isso tudo mudou. E eu não estou falando que isso é ruim, estou falando que mudou. E eu acho que o conceito mais antigo, talvez, de inteligência é aquele que o ser mais inteligente é o que melhor se adapta, né? Então acaba que a gente não pode ficar muito no passado de pensar se naquela época era melhor ou não, porque cada época teve suas nuances, cada época teve seus benefícios, e como a de hoje. Porque o fato é que mudou. Mudou a forma de você ser pai, mudou a forma de você ser mãe, mudou a forma de você ser chefe, patrão, e mudou a forma de você ser funcionário, e mudou tudo numa velocidade muito grande, uma velocidade muito rápida. Talvez essa seja a grande diferença entre o século XXI para os outros, porque antigamente você demorava muito tempo para as coisas mudarem. Esse século não, as coisas mudam de uma forma até assustadora, que parece muitas vezes ultrapassar essa nossa capacidade de se adaptar. A nossa capacidade de se adaptar não consegue acompanhar a velocidade que o mundo carrega. E isso tem os seus prejuízos, claro, mas também nos deu uma nova oportunidade. Porque se antigamente o homem tinha aquele papel de se colocar na relação com os filhos, principalmente, de uma forma muito dura, o homem não podia demonstrar fraqueza, o homem não podia demonstrar que ele invariavelmente podia se sentir triste ou podia não saber o que fazer e se sentia perdido e carregava essa pressão. Hoje não. Eu acho que hoje o homem viu que ele pode sim continuar tendo seu papel, que ele quiser ali determinado, mas ele também é um ser movido por sentimentos e emoções, e ele erra, e ele acerta, e ele se sente fraco, ele se sente forte, e ele pode manejar isso na vida como qualquer outra pessoa, ou como qualquer outro gênero. E é claro que isso interferiu na relação com os filhos. Eu vejo hoje o pai muito mais afetuoso, eu vejo o pai hoje, até brincava, né, nas palestras que a gente dava, um projeto que a gente tinha aqui em Goiânia, que os pais querem cada vez mais serem mães, né, naquele sentido cultural que a gente tinha, de querer essa proximidade maior com o filho, de levar no médico, de levar no pediatra, de saber o que falar ali para o pediatra, saber o histórico do filho. Eu acho que essa dinâmica das relações, que ora podem trazer algumas nuances, ela também pode trazer esses benefícios, né, da proximidade das relações, embora a gente ainda viva num mundo bastante machista nesse sentido, que o peso ainda fica muito na parte materna, mas eu vejo aos poucos esse processo, o homem tentando se inserir mais nesse processo. Das mulheres, inclusive, entendendo que não é só elas e que elas não precisam carregar esse peso sozinhas. Eu acho que o mundo moderno trouxe muito esse empoderamento também, e os homens tendo que ter a consciência que eles precisam participar desse processo com os filhos, né? Eu acho que a mudança do século XXI ela se dá principalmente nessa comunicação, na forma como se sobressai os sentimentos, as emoções, que não é errado o homem fraquejar às vezes, não é errado o homem dizer eu te amo para o seu filho ou abraçar ele,
Eu costumo sempre dizer para os pais que a nossa casa, e aí não importa se é uma casa com uma família tradicional, pai, mãe, dois filhos ali, se é uma casa de pais divorciados, enfim. Acho que o mais importante é que a casa daquela criança, daquele adolescente, ela tem que ser um refúgio para eles. Eu acho que tem que ser sempre um lugar onde, ó, nossa, deu tudo errado para mim aqui fora, mas eu vou chegar em casa e vou encontrar um ambiente onde eu vou poder falar sobre isso, onde um ambiente que vai ser acolhedor. É isso que eu acho que a própria neurociência tem dito para a gente, a própria psicologia moderna tem dito para a gente, que esse afeto ele tem um impacto muito significativo nos nossos comportamentos. E se eu pego da lógica que comportamentos são gerados pelo nosso cérebro, boas experiências, afeto vão gerar bons comportamentos, boas emoções nessa criança, nesse adolescente que já já se coloca no mundo. Sim, e quando a gente fala de afeto, a gente não está se referindo a uma masculinidade, né? Que o termo, né, dessa masculinidade foi muito dissociado para trazer essa imagem de um homem macho alfa, né, dominador e que se distancia desse que a gente imagina, né, enquanto afeto. Mas uma coisa não elimina a outra. Ser pai não diz de um, né, um machismo ou não. São assuntos totalmente diferentes e você pode ser a voz de autoridade na sua casa com afeto. Você pode ser o pai, aquela figura central, né? Aquela figura de respeito, de autoridade, de quem vai ser ouvido, né? De quem vai ser atendido ali dentro do que for guiado mesmo, né? Dentro de casa, sem deixar de lado esse afeto. E é isso que precisa ficar mais claro cada vez mais. É a tal de quebra de ciclos, né? Porque quando a gente pensa nas gerações anteriores, eles foram ensinados assim, né? E a gente aprende, as experiências que a gente tem na vida impactam muito em como a gente vai ser na construção da nossa personalidade. Então, isso já foi uma coisa que passou do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para o filho, e alguém precisava quebrar esse ciclo. E aí eu acho que o mundo moderno trouxe esse benefício, porque as pessoas foram se conectando umas com as outras, entendendo que o mundo não precisava seguir um certo padrão, que as pessoas tinham essa autonomia, esse respeito à subjetividade, e foram quebrando esses ciclos, né? Eu pego o meu próprio exemplo. Eu fui uma dessas milhares de crianças no Brasil que sofreram abandono afetivo paterno e que absolutamente quebrei esse ciclo com meu filho. O meu filho mora comigo, né? Embora eu seja separado da mãe dele, nós nunca casamos, enfim, mas não houve né, essa junção. Meu filho hoje mora comigo, então eu me prestei a assumir um papel que é totalmente obrigação minha, isso não é nenhum feito grande, espetacular, ou pelo menos não deveria ser, mas foi quebrado esse ciclo, porque para mim ser pai é um processo tão natural que parece que é muito intrínseco, né? É muito orgânico, você só é. E eu consegui quebrar esse ciclo, e eu sei que na minha situação desse abandono afetivo paterno, existem milhares e milhares de crianças no Brasil. Costumo dizer que homem aborta muito mais do que mulher, e geralmente não sofrem muitas consequências em relação a disso. É como se tivesse um álibi da sociedade para fazer, mas eu acho que a coisa mais importante dos sentimentos, das emoções, é você conseguir ressignificar eles. Eu acho que nunca é errado, né? Você sentir raiva, você sentir mágoa, enfim. Mas a coisa mais importante é como você ressignifica isso, que a todo momento a gente está fazendo isso. E essa é uma responsabilidade muito grande quando a gente passa para os filhos, né? É quebrar esses ciclos. Porque é um outro ser humano que não tem absolutamente nada a ver com o que você vivenciou, passou, e você precisa criar novas perspectivas, novas histórias para ele, para que as futuras gerações tenham uma compreensão maior disso, né? Sim, e essa quebra de ciclos eu trago muito enquanto parentalidade reflexiva. Quando você reflete sobre a parentalidade que você quer ter, que você quer dar para os seus filhos, você pensa naquela que você teve. Então ali você já consegue fazer esse movimento de abraçar aquilo que você quer, de modificar aquilo que você não quer, e isso não necessariamente é crucificar as figuras de mãe e pai que você teve na sua vida, mas refletir sobre o que você quer enquanto autor, enquanto pai, enquanto mãe, e modificar ali o seu comportamento para uma melhora nessa criação, um aperfeiçoamento nisso. Mas perfeito, perfeito nunca seremos, porque tem aquele ditado, né? Acho que se não me engano, Ana Sui fala: se você não quer traumatizar um filho, não tenha um filho, porque Verdade. algo vai mudar, né? Mas é isso, é nesse caminho de querer modificar sempre para o melhor. E para isso você precisa revisitar seu passado. Para isso você precisa revisitar quem você é.
né? E delimitar aquilo que você deseja, aquilo que dá voz mesmo para você, né? E isso é muito difícil. É um processo de autoconhecimento assim de muito tempo. É uma responsabilidade muito grande. A psicanálise, né, que não é muito minha área, mas uma coisa que a psicanálise sempre focou muito, e eu concordo, assim, é que os pais são os nossos amores originais, né? O Freud falava muito isso, Lacan falava muito isso, que o amor que a gente sente pelo pai, pela mãe, é o amor original, o primeiro da nossa vida, né? E aí, pai e mãe, ok, mas os cuidadores ali, né? Essa questão da pai e mãe é mais cultural, mas os cuidadores são o nosso amor original. E quando há um rompimento nesse amor original, dói muito, né? E o indivíduo passa a vida e pode passar a vida inteira procurando isso nas relações amorosas, na relação dele com a espiritualidade, na relação de amizade, enfim, é uma coisa que pode sim ter um impacto muito significativo na mente das pessoas. E é necessário quebrar esses ciclos, é necessário tentar ressignificar esses sentimentos e essas emoções, porque assim, legal, pai e mãe realmente deveria ser assim um fruto de amor. Mas tem mãe que não é mãe, que não quer ser mãe, e foi ali e maltratou. Tem pai que não quer ser pai e foi e maltratou. Acontece, e acontece muito mais do que a gente imagina. Então, há de se ter que ressignificar essas questões, né? Eu acho que nós, pais aí de uma nova geração, podemos dizer assim, temos uma responsabilidade muito grande nisso, né? Porque saúde mental se tornou muito importante para a sociedade atual e era algo negligenciado em outras épocas, com os próprios filhos, porque os filhos também não tinham muito esse direito. Se você tem comida na mesa, estuda, tem uma cama para dormir, você não pode reclamar de mais nada. E não é bem assim, né? Sobretudo porque o sofrimento ele é feito de parâmetros. Então essas crianças precisam sim de afeto, essas crianças precisam sim de carinho, essas crianças precisam serem ouvidas. Eu odeio aquele termo que as pessoas falam geração mimimi. Não é uma geração mimimi. É uma geração como qualquer outra, que teve seus sofrimentos como qualquer outra, e a gente precisa achar uma forma de se comunicar com ela, principalmente nós psicólogos, né? A gente nunca pode se colocar num plano de julgamento, principalmente na clínica, ali, quando você vai atender uma criança ou um adolescente, que é o sofrimento delas. E não é banal, porque nenhum tipo de sofrimento é banal, porque o sofrimento ele é muito subjetivo a cada um de nós. A gente precisa tratar isso, a gente precisa ouvir isso, a gente precisa abrir uma comunicação e um canal de diálogos maiores com nossas crianças e adolescentes, para que o mundo seja melhor para elas. Porque eu costumo sempre dizer que filho não pertence aos pais, né? Filho pertence à cultura. A gente cuida deles ali por um tempo, daqui a pouco eles se jogam no mundo. E beleza, e qual tipo de filhos a gente está criando, educando para esse mundo que eles vão, né? Qual o tipo de mensagem que a gente quer passar para eles? Acho que essa é a coisa mais importante. Porque a gente vive nessa história de perdas e separações ativas a todo momento, e daqui a pouco eles vão para o mundo e como eles vão, né? Eu acho que o nosso papel é que cuidar na base, né? No início, oferecendo esse afeto, oferecendo essa segurança, e ao mesmo tempo dando responsabilidade também. Educação afetiva não tem nada a ver com deixar fazer a criança o que ela quer, ou o adolescente fazer o que ela quer, não. Há de se empregar responsabilidade também para eles, há de se mostrar que existem consequências para atos assertivos e desassertivos, e eles precisam também aprender a lidar com isso, eles precisam aprender a lidar com frustração, mas o que eu acho que a grande coisa que mudou e que a gente pode mudar cada vez mais é a forma como a gente comunica isso. A gente pode comunicar isso ouvindo muito mais também, ouvindo o que a criança tem para dizer, o que o adolescente tem para dizer, e tentar organizar de uma forma que todo mundo ande no mesmo caminho, cuidando ali da saúde mental e da saúde emocional. Sim, concordo plenamente. E um outro movimento que pode ser feito também, e eu acredito que mude muito na perspectiva dessa criança, é a figura de autoridade, seja pai ou mãe, mostrar que ela não sabe de tudo e que tem ali um espaço para o aprendizado e que tem ali um espaço para o crescimento. Porque quando a criança olha para um adulto e percebe que ele ainda tem muito a aprender, ele vai entender que quando ele for adulto, ele ainda vai estar nesse processo de aprendizagem também. E ainda abre mais ainda o espaço de diálogo entre os dois, de diálogo entre pais e filhos, e que é isso que faz crescer cada vez mais esse afeto, essa relação entre pais e filhos, né? Exatamente. Eu acho que mudou tudo, né? A forma como a gente comunica isso para eles. Você não fala mais sobre drogas com adolescente como falava na década de 80, 70, 60.
Você não fala mais sobre sexo, nem vou falar sexo, mas sobre sexualidade, como você se falava antigamente. Sobretudo porque são crianças e adolescentes que já nascem literalmente com conhecimento na palma da mão aí com o celular. Não temos como mentir para eles. Eu acho que tem que ser um diálogo muito honesto, mas também muito acolhedor, né? Falar de todas as consequências que o mundo pode ter, tentar ser o mais honesto possível à medida que a criança. Muita gente pergunta, né, qual que é o momento certo para falar sobre tal assunto? É quando eles trouxerem isso à tona, né? Não precisa ter essa ansiedade também. Deixa eles trazerem, que em algum momento eles vão trazerem, e aí se a gente está preparado para conversar sobre tudo com eles, porque não adianta mentir. Eu acho que você tem que ser honesto, mas também acolhedor. Que a gente acaba trabalhando a consequência disso, né? E que na consequência, o nosso lar, a nossa postura ali enquanto pais, seja aquele que vai dar a segurança. Ó, o mundo lá, tudo deu errado no mundo lá fora. Aqui dentro a gente vai acolher. Claro, não é acolher para tudo que ele fizer de errado na vida. Não, é abrir um canal de comunicação e de confiança, para que justamente as coisas erradas sejam cada vez menos, que ele tenha mais repertório para lidar com as consequências e desafios da vida. E esse movimento ele é muito bonito. Esse movimento de confiança, esse movimento de você chegar no seu pai e falar porque você confia nele, não porque você vai ter medo, né, de tudo isso e acaba não falando com ele. Ter essa abertura, esse canal direto de comunicação é algo que eu vejo que no século XXI tem mudado bastante, tem tido maior abertura. Até porque, assim como você trouxe anteriormente, também eu vejo os homens se colocando cada vez mais nessa função de pai mesmo. Porque como você trouxe, né? O aborto maior não é nem da mãe, é do pai, que simplesmente não assume um filho. Então, hoje, nós vemos um cenário promissor nesse meio, em que os pais cada vez mais têm assumido, né, as crianças e tido esse movimento de enfrentarem a paternidade com todas as dores e amores que ela traz e encarado isso, esse processo, né? E eu acredito que seja algo que tem que ser reforçado cada vez mais para que as futuras gerações também abracem esse processo, para não termos filhos órfãos de pai ou órfãos de mãe, né? Há muitas nuances nesse processo. No meio do caminho, pais se separam. No meio do caminho, pais falecem, né? Morrem. No meio do caminho, pais abandonam. E a coisa mais importante, como eu falei, né, é sempre tentar ressignificar esses sentimentos e essas emoções para que esse ciclo não perdure, né? O ciclo do abandono, o ciclo da frustração, porque acontece. Nós temos muito pouco controle sobre a nossa vida e sobre a nossa existência, né? A gente literalmente não tem controle sobre o próximo minuto. E a vida, a maior parte dela é meio que trabalhar no improviso mesmo, né? Previsibilidade. Então, quanto mais a gente se prepara para isso, né? Quanto mais a gente cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente vai aprender a lidar melhor com isso. Porque eu sei que Dia das Mães, Dia dos Pais é dolorido para muitas pessoas, né? Que ou porque sofreram algum abandono afetivo, ou porque não tem mais fisicamente o pai e a mãe. Mas acontece, sempre vai existir, e a gente precisa ir trabalhando com esses mecanismos de perdas e separações a todo momento, porque a vida ela é feita disso, basicamente. Eu acho que a ideia principal é que dá para viver uma boa vida, dá para ter uma boa qualidade de vida emocional, mesmo sabendo de todos esses percalços que a gente pode enfrentar. Porque dentro desse processo de emoções, de sentimentos, de frustrações e de perdas, a gente vai aprendendo a lidar à medida que a gente também recebe esse afeto, porque a gente pode muitas vezes não ter tido o afeto lá na infância, mas existe toda uma vida aí para a gente procurar outros lugares que nos queiram, que nos aceitem, a gente pode conectar com pessoas, e sem contar a nossa relação consigo mesmo, né? Porque somos nós, primordialmente, que temos que dar isso para a gente, esse afago, esse afeto. É o que a gente fala. Se a gente não consegue fazer isso sozinho, vamos buscar ajuda profissional, vamos buscar falar Exatamente. sobre isso, vamos buscar como que a gente pode melhorar, porque emoção, psicologia humana se tornou tão importante no mundo moderno como qualquer outra coisa, né? Qualquer outra doença, qualquer outra parte do corpo. E é um outro campo que para os homens tem tido uma menor preocupação assim em relação ao preconceito mesmo, né? Eu acho que a saúde mental ela tem vindo assim com uma força
assim, de propaganda mesmo, né? Nas redes sociais, na TV aberta. Então, eu acho que vai desmistificando um pouquinho essa função para os homens, que eu vejo ainda como um público ainda muito fechado a isso, mas que tem mudado também. E que sim, a terapia ela pode te ajudar a ressignificar esses processos e até mesmo a encarar esse papel de pai, né? Se você é um novo pai aí. Não, sem dúvida nenhuma. É isso, né? É quebrar ciclos, é ressignificar, é procurar ajuda quando achar que não consegue sozinho. Não há o porquê de ter vergonha disso. Eu acho que outra coisa, né, que o mundo moderno trouxe foi você vê um padre lá, ou um pastor, ou um ator rico, famoso, que até então, por muito tempo, a gente achava que esse era o segredo da vida, né? Ser muito rico e ser muito famoso. Aí vem essas pessoas e falam, não, eu também tenho um transtorno do pânico, eu também tenho uma ansiedade exacerbada, eu também tenho depressão, eu já tentei me matar, eu tive pensamentos suicidas, ou alguns acabaram fazendo, de fato. Vem o mundo e fala, ó, todo mundo pode sofrer com isso, como qualquer outra pessoa pode ter qualquer outro tipo de doença, na mente também pode ser afetado. Então é algo que a gente tem que cuidar religiosamente, tem que estar dentro das nossas rotinas, dentro dos nossos bons hábitos, porque, sobretudo, a gente só consegue ser bons pais, bons esposos, bons namorados, bons amigos, quando a gente consegue trabalhar nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções. É isso. Simon, eu queria muito te agradecer. Nosso bate-papo ele pode ir para vários rumos e tomar várias horas, se a gente permitir. Mas eu vou terminar para deixar um gostinho de quero mais para o pessoal. Eu quero te agradecer muito pela sua presença, é muito bom te ouvir. Vou deixar na descrição os seus contatos, referências também para o pessoal procurar mais a respeito dentro desse assunto. E, novamente, muito obrigada. Perfeito, Camila. Eu que agradeço, estou à disposição. Parabéns pelo projeto. Desejo muito sucesso aí na sua carreira. Vocês foram a primeira turma que eu dei aula lá na faculdade e tenho sempre lembranças muito especiais. Abraços, fica com Deus. Muito obrigado. Tchauzinho, até mais.